Afinal, o que é que falhou? O sistema, o regime democrático, o sistema eleitoral, o sistema partidário. Basicamente, este novo livro, tal como já expliquei no primeiro vídeo, é um livro que é uma reflexão ideológica, denso ideologicamente, mas curto no número de páginas. É um livro com cerca de 80 páginas, como já referi, com um objetivo claro, de questionar todo o sistema e todo o regime com uma visão descorruptiva daquilo que é a forma como hoje a sociedade se organiza e das diferenças de quando a democracia nasceu, quais eram as essências e as preocupações da sociedade e quais são as preocupações hoje. A forma como hoje nos organizamos, de uma forma mais tribal, a forma como hoje comunicamos, a forma como hoje as retóricas são construídas, a forma como os partidos apresentam a sua metodologia de trabalho, aquilo que é o pluralismo da opinião e o confronto de ideias entre a esquerda e a direita. Afinal, o que é isto da esquerda e da direita? Afinal, o que é que diverge? Afinal, as preocupações não são as mesmas ou são as mesmas e têm prismas completamente diferentes? Será que os prismas são assim tão diferentes na visão e na abordagem, mas depois o que difere serão a forma de agir e as conclusões e os objetivos finais serão os mesmos ou não? E por isso, basicamente, este livro foi um desafio também para mim, numa lógica de fazer dentro do curto espaço de tempo que tenho, entre o trabalho da Assembleia e o trabalho enquanto deputado e os livros que vou escrevendo, as reflexões que vou fazendo, era um objetivo claro de fazer algo mais densificado a nível ideológico e que trouxesse alguma controvérsia. A capa logo por si é controversa com o facto de aparecer a imagem simbólica da democracia morta e deitada numa cama já moribunda, e com o objetivo de questionar e de fazer pensar e obrigar à discussão, para quem tiver interesse em ler o livro, levar a uma discussão e a uma reflexão ideológica. O título da Ig Nobel Porcaria deve-se, como já expliquei no outro vídeo, deve-se ao facto de ser uma expressão que eu achei sempre muito interessante, que historicamente foi uma expressão utilizada no início do século XX na Assembleia da República em Portugal, para caracterizar determinada lei numa altura que o debate foi bastante intenso e que foi preferida esta afirmação de ser aquela lei e aquela discussão uma Ig Nobel Porcaria. Aquilo que será a Ig Nobel Porcaria no final do livro ficará ao contexto de cada um e dentro do espírito de cada um de considerar se a Ig Nobel Porcaria é de facto a minha própria reflexão, como já referi, ou se a Ig Nobel Porcaria será aquilo que a própria política fez à democracia e a forma como tão mal tem tratado este regime democrático e a forma como tanto lutámos por uma liberdade e por uma democracia e agora estamos num ponto e numa encruzilhada que eu creio que chegou uma página de viragem, e o facto de existirem novos partidos e o aparecimento de novas correntes de pensamento ou de formas diferentes do corrente de pensamento, como é que nos devemos organizar e o que é que a sociedade espera da política e dos políticos, deste sistema partidário, deste regime democrático. Se faz sentido continuarmos como estamos, faz sentido repensarmos toda esta lógica numa altura em que, como já referi, estamos num contexto muito mais tribal, num contexto em que as preocupações são muito mais setoriais, e existe também muita inconsequência na forma como a sociedade evoluiu. Existe uma abordagem completamente diferente e muito mais até egocêntrica no princípio da obtenção daquilo que, por exemplo, a esquerda sempre catalogou como coletivo, de uma forma muito diferente daquela que o coletivo da direita funciona, e a apropriação até das próprias palavras, do facto da esquerda se ter apropriado de algumas palavras, a forma como falhou, e o objetivo é esse. Ainda um bocadinho, são diversas as temáticas que são abordadas, e tem um contexto de reflexão, essencialmente numa lógica mais de macropolítica do que propriamente num princípio específico ou setorial em relação a determinado ponto A ou B, ou determinada política, seja ela securitária, seja ela ambiental, seja ela qual for. Não é tanto esse o objetivo, não é tanto setorial, é muito mais a nível de macropolítica que este livro foi feito.
É um livro pequeno, de cerca de 80 páginas, um livro num formato não só número de páginas, mas também pequeno no seu tamanho. O tamanho do livro é aproximadamente o formato de uma folha A6. E o objetivo é que seja um livro de bolso, um livro facilmente transportável para todo o lado, e com um desafio ao pensamento. Pelo menos esse foi o meu objetivo ao fazer este livro, e um desafio que espero que seja aceito para a maioria de vós. O livro estará à venda no sítio onde eu vendo sempre os livros, que é no site resiste.pt, porque funciona bem, porque os livros são entregues a tempo e horas, porque as pessoas têm tido bom feedback, ou têm dado bom feedback da forma como têm trabalhado, e eu considero que não devo colocar nos grandes livreiros, porque são tantos livros que são lançados, que os meus livros, no meio de tanta confusão e de tanto livro apresentado, talvez perdessem no meio dessa panóplia de títulos que hoje em dia existem, e porque eu acho que é muito mais cómodo nós recebermos o livro em casa, encomendamos, o livro está em casa, chegamos e utilizamos o livro a nosso belo prazer, e também porque continuo a acreditar que o livro, o cheiro do livro, o folhear do livro é muito mais interessante do que fazer uma reflexão meramente em vídeo no YouTube ou num texto espalhado pela internet. E, portanto, deixo-vos o desafio. Quem quiser adquirir o livro, quem quiser consultar e entrar nesta nova discussão, numa visão de o que é que pretendemos de facto para esta democracia moribunda, se a democracia morreu ou não morreu no contexto inicial para que foi criada, e com os objetivos iniciais com que foi criado, se continua a fazer sentido termos uma organização política e partidária da forma como está, na lei eleitoral, etc, etc, etc. Não vou desvendar muito em relação àquilo que está no livro, mas creio que é um livro denso. De todos os meus livros é, sem dúvida nenhuma, aquilo que mais carga ideológica tem, de uma forma muito mais ousada na escrita, e até no desafio que é feito, e no princípio até a capa em si já denota que é um desafio para toda a gente, e é uma provocação. É uma provocação à séria acerca do sistema político e do regime que hoje vivemos. Quem comprar, quem ler, divirta-se.